E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Frozen Games. E hoje, pessoal, eu venho abrir um debate, né? Se realmente Vegito tem potencial de ser superior ao Goku God, ou se ele realmente é o que a fandom fala, que ele realmente é inferior ao Goku God. Bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente eu vou usar os feitos, né, que a gente vê tanto no mangá como no anime. A gente vai usar, claro, sem fillers, mas a gente vai usar esses feitos para ter uma noção base do nível destrutivo desses dois, né, no sentido de o power scaling dos dois, né, que eu vou logo adiantando, está na escala universal, porque se a gente levar o feito de Majin Buu ter basicamente usando todo o poder dele, o Burhan, né, no caso, mas eu vou resumir com o Majin Buu. Usando o Ki dele, ele conseguiu abrir dimensões, né, fazer basicamente uma destruição em massa lá, né, capaz de destruir destruir vários planetas, né, e até mesmo além do sistema solar, porque Cell já estava no nível de sistema solar. Então a gente leva em consideração que Vegeta conseguiu, né, ultrapassar esse nível de poder. Não vê se o pessoal vir dizer que mas o Burhan era mais forte que o Vegeta, é uma mentira, porque a gente vê o Vegeta base humilhando o Burhan. Claro, ele precisou usar o Super Saiyajin, mas ele usou porque ele quis mesmo, né? Mas se a gente considerar que quando o Burhan não estava lutando descontrolado, o Vegeta estava humilhando ele, então eu já disse tudo, né, pessoal? O Vegeta Super Saiyajin já era mais que o suficiente usando o poder dele, né? Assim, um pouco do full power do Super Saiyajin. Ele já conseguia ultrapassar aquele Majin Buu descontrolado. Claro, pessoal, a gente vai botar essa categoria. Vegeta está acima de todos os guerreiros, seja o Gohan Místico, seja Gotenks. Então, pessoal, vamos lá. Ele era o mais forte do Z, realmente, e os próprios guias da Tabooks confirmam isso. Se a gente considerar a fase 2 e a fase 3 nessas possibilidades que ele pode realmente utilizar, e levando em consideração o Daima, obviamente, então realmente a gente vê que o Vegeta tem um potencial para, no mínimo, se a gente levar em consideração, rivalizar com o Goku God. No rank fica assim, Majin Buu tá em segundo, o Gohan Místico, usando todo o poder dele, já apanhava pro Buu Gotenks, né, que é aquele que se fundiu com o Gotenks. Já o Buu Piccolo, ele tem o potencial do mesmo jeito para superar o Goku Super Saiyajin 3. É dito que, num filme de Batalha dos Deuses, é dito que aquela forma do Goku God ultrapassa, né, o limitador do que foi mostrado no anime no Z, né, obviamente. Mas a gente considera o Goku, e a gente sabe que Majin Buu, as formas do Majin Buu já eram superiores à forma do Goku Super Saiyajin 3. A mais fraca, né, rivalizava, que é o Kid Buu, no caso. O Kid Buu é a mais fraca, não venham discutir, né? Mas quem tiver opinião diferente, tudo bem, pode comentar e ficar aí. Vamos lá, o Kid Buu, ele basicamente é uma forma descontrolada, por isso que ele passa a impressão de ser muito poderoso, mas o próprio Goku, quando lutou contra o Fat Buu, né, que é uma das formas também um pouco mais fracas, mas também fortes, medianas, né, ele próprio afirmou que se continuasse aquela luta, mesmo no estado de morto, né, que é um estado que ele basicamente não tem esse problema de distúrbio de energia, né, de qualquer forma, mesmo que ele continuasse lá lutando, a luta ia acabar do mesmo jeito, com o Majin Buu vencendo, por conta justamente da regeneração dele, por conta que ele também tem um poder superior ao Goku Super Saiyajin 3, mesmo que o Goku Super Saiyajin 3 tenha mostrado que estava lutando com o Majin Buu com facilidade, ele não estava literalmente humilhando ele, é porque o Majin Buu estava deixando, né, obviamente, para dar uma luta bacana, se a gente for ver. O Super Saiyajin 3 tinha um problema de desgaste de energia. Então, se a gente considerar isso, mesmo o Goku se usasse o Kaioken, né, ele poderia até ter uma vantagem, mas o distúrbio de energia, os efeitos colaterais, iam acabar sobrepujando a luta. Então, se o ápice do Z era o Gohan Místico, e o Gohan Místico foi superado por Buu Gotenks, no caso, a gente já descarta a possibilidade de que o Goku Super Saiyajin 3 era o mais forte. Então, pessoal, porque o pessoal tá dizendo isso, que o Goku Super Saiyajin 3 era o mais forte e tudo, mas não, o Gohan era o mais forte. Então vamos lá, se a fusão estava acima do Gohan, a fusão do Vegito, usando os poderes lá de Super Saiyajin ou na forma base, então já deu a consideração que ele, se fosse pro Super, né, se o Vegito
aparecesse no Super, claro, a forma base, a forma de Super Saiyajin, ia até rivalizar um pouco com o Bills, que o Bills ia testando ele, né? Mas ele ia ser humilhado, claro. Já o Vegito Super Saiyajin 2 já ia começar a ter um efeito maior. Já ia ser uma lutinha, né? Aquela luta que o Goku God tava tendo com o Bills no início. Já ia ser uma luta bacana. Agora, se a gente considerar o Vegito Super Saiyajin 3, que é o máximo que ele pode atingir, seria o máximo, se a gente considerar, né? Ele estaria no nível surreal, pessoal. No mínimo, deixa eu ver, uns 80%, não, 70% do Super Saiyajin God pra cima. Porque ele poderia continuar evoluindo. Ele seguir a fusão, né? Tem um aumento, um acréscimo aí, né? De multiplicador. Então esse Vegeta lançando Final Kamehameha no BIOS ia dar até um trabalho pra ele, né? Ia ser basicamente até que superior ao God, mas não o God usando 100% do poder, né? O God usando 100% do poder, ele continua evoluindo, ele vai para um estágio maior, mas a gente sabe que o Vegeta Super Saiyajin 3 não fica para trás, ele ia estar no nível de 80% para 70% para 80% do God. E claro, já derrubamos a afirmação de que o Goku God, mas o Goku God humilha o Vegito, não ia ter nem luta, não. Já derrubamos essa afirmação. E eu estou usando hipoteticamente falando, porque a gente não conhece o nível de poder. E se o Vegito Super Saiyajin 3 realmente for mais forte do que a gente está imaginando? Porque o Vegito Super Saiyajin demonstrou um feito absurdo, sendo um multiplicador de um Super Saiyajin 50 vezes. Então ele não usou nem a fase 2 ainda, a gente vê ele rompendo um pouco do limite, mas foi muito rápido. Ele nem usou sequer a forma de fase 2 e fase 3. Então a gente não tem como concluir isso. A gente usa hipoteticamente falando os multiplicadores das transformações, pessoal. Então eu estou usando hipoteticamente. Se fosse comprovado, ia ser algo maior ainda. Não seria inferior ao que eu estou falando aqui, pessoal. Se o multiplicador sempre tem tendência de aumentar, então já disse tudo. Claro que ia ter o desgaste e tudo, mas o Vegito ele consegue criar técnicas como, por exemplo, aquela lâmina que ele usa, ele consegue criar técnicas, improvisar. Então a gente vê que ele tem um arsenal muito bacana. E claro, sobre ele ser melhor que Gogeta, eu acredito que eu vou deixar para outro vídeo. Mas mesmo assim, é muito poderoso mesmo. Tá aí os feitos, tá na forma de Super Saiyajin, ele conseguiu impedir o Majin Buu que tava fazendo um feito semelhante ao que Vegeta tava fazendo. O próprio Gohan místico tava no nível de o Ki dele ser sentido, né? No caso, vamos lá, em outros planetas, que isso é normal. Gotenks, fase 3. O Goku Super Saiyajin 3 também, o Ki dele era sentido no planeta dos Kaioshins. Claro, o Vegeta também. Então a gente considera isso. Se esses níveis já estavam sendo sentidos em outros planetas e até mesmo no outro mundo, né? Se a gente considerar alguns fillers, mas não vou considerar, que também no mangá aparece, né? Provavelmente. Então, aquele soco do Bills, né? Que tava desintegrando junto com o soco do God, tá colidindo e fazendo aquelas ondas. Pessoal, claro que o poder é um pouco superior, né? Porque tá com o Bills dando soco. Mas vamos considerar que é o Goku God. Se o Ki do Gohan tava sendo sentido também, né? E do Goku Super Saiyajin 3 tava sendo sentido em outros planetas, inclusive o planeta sagrado dos Kaioshins, então já diz que Vegeta teria esse feito. Ele conseguiria realmente replicar esse feito do Goku God, usando os poderes máximos dele. Ele conseguiria simplesmente se igualar, no mínimo se igualar ao Goku God. Então, pessoal, é isso que eu quero dizer. Vou mostrar aqui também as imagens aí enquanto eu estou falando. Agora imagine, pessoal, se tudo isso já é possível, imagine considerar que Vegeta também tem o Kaioken. Tenha, no caso, né? Ele consegue criar novas técnicas, mesmo não tendo... Vamos lá, vamos imaginar que o Vegeta não tem o Kaioken. O próprio Vegeta consegue utilizar, porque ele é uma fusão, ele é um novo ser, não é uma partezinha que tá olhando, não existe isso. Ele se torna um novo guerreiro. Se o Goku diz, mas mesmo fundido a gente não conseguiria vencer. Pessoal, ele tava lá na fusão, mas não estava visualizando nada. Não é que nem no jogo que a gente faz a fusão e fica visualizando, não. Ele se torna um novo guerreiro. O próprio Vegeta, o próprio Gogeta, eles dizem: eu não sou nem Goku nem Vegeta. Eu sou o encarregado de acabar com você. Eu sou um novo guerreiro surgido dos dois, né? Então você já vê que ele não é
nenhum dos dois. Então a gente percebe que mesmo se Goku dizer, mesmo fundido, é provável que a gente não venceria. Isso pode ser hipoteticamente o Goku sendo analisando, né, a situação, mas não, ele não analisou os poderes mesmo, porque não, em teoria ele não conseguiu ver, ele pode ter sentido, mas não conseguiu ver. Então, pessoal, ele não percebeu que a fase 3 provavelmente seria aplicada ao Vegito. Ele só considerou a fase que tava lá, né, que apareceu contra o Majin Buu, né, o que já foi mostrado. Claro, aquele Vegito Super Saiyajin não seria páreo contra Bills. E claro, o Vegito Super Saiyajin 3 daria uma luta bacana, né? Se o Bills se contesse. Mas o próprio Goku God não conseguiu vencer o Bills. O Bills está um patamar acima, muito mais acima do que as transformações atuais do Goku, até mesmo o instinto superior, pessoal. Inclusive, um dia talvez eu faça um vídeo, né, explicando que o Vegito Super Saiyajin Blue, usando o Kaioken, ou até mesmo se usar o Kaioken, é superior à forma de instinto superior do Goku, mesmo se fosse o instinto superior completo, que daria uma luta bacana, né? Mas depois eu faço um vídeo sobre isso. E claro, ele usando o Kaioken e ultrapassar milhares de vezes o poder do Goku Instinto Superior completo, pessoal. E eu falo do Torneio do Poder, claro, né? Se considerar atualmente, eu tenho que analisar. Pessoal, eu nem considerei botar a fase 4 nesse Power Scaler, porque ele estaria batendo de frente com o Goku Super Saiyajin Blue, né? Com Kaioken no mínimo. E claro, né? Mesmo que ele não tivesse, por exemplo, o Goku tem a fase 4, o Vegeta não tem. Então, mesmo assim, ele conseguiria criar, né, a transformação por conta do Goku, que ele tem a fase 4. E mesmo que os dois não tivessem, ele ia conseguir criar uma nova técnica por ser um novo guerreiro, surgido através da fusão. Ele consegue, né, romper os limites dele, principalmente que é uma fusão, o potencial é maior. Então, pessoal, usando a fase 4, eu não quero nem dizer. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso agora, mas talvez futuramente eu faça. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acham, né? Eu sei que tem muitas pessoas que discordam das coisas que eu falo em vídeo, né? Mas isso é saudável, é uma disputa bacana. Então comentem aí o que vocês acham, né? Seja concordando, discordando, pode falar o que vocês quiserem, né? É isso, é um debate saudável. Só não sejam tóxicos, por favor. E é isso, pessoal. Compartilhe para mais pessoas verem. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho em todas as notificações para não perder conteúdos como esse. E vai ter mais conteúdos de outros animes, né, que eu estou planejando fazer, provavelmente ainda esse ano. E é isso aí, pessoal. Tchau!